Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos 7 questões de direito civil que foram cobradas no 34º exame. Hoje nós vamos comentar 6 questões de direito penal também do 34º exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação das demais aulas que estão por vir. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, vamos comentar 6 questões de direito penal que foram cobradas aí no 34º exame. Olha só, em um mesmo contexto, por meio de uma ação fracionada, Carlos praticou 2 crimes autônomos cujas sanções penais previstas no Código Penal são de pena privativa de liberdade e pena de multa cumulativa. No momento de fixar a multa de cada um dos crimes, reconhecido o concurso formal, o magistrado aplicou a pena máxima de quantidade de dias, de 360 dias para ambas as infrações penais, sendo determinado que o valor do dia multa seria de 5 salários mínimos, considerando em ambos os momentos a gravidade em caso concreto, ok? Então, olha só, resumindo, o juiz aqui, na hora de fixar a pena de multa, fixou a quantidade de dias em 360 dias para ambas as infrações penais, tá? Que nós estamos aqui diante de um concurso formal. E, quando ele foi fixar o valor do dia multa, ele fixou em 5 salários mínimos. E, em ambos os momentos, tanto na quantidade de dias quanto no valor do dia multa, ele levou em consideração a gravidade do delito. Tá bom? Então guarda isso. A pena privativa de liberdade aplicada, contudo, por não ultrapassar 4 anos, foi substituída por 2 restritivas de direito. Carlos, intimado da sentença, procura você como advogado ou advogada, informando não ter condições de arcar com a multa aplicada, já que recebe apenas R$ 2.000 mensais. Na ocasião, o advogado ou a advogada de Carlos deverá esclarecer ao seu cliente que... Então, a questão ela é interessante porque ela trouxe, concurso formal, ela trouxe as fases de fixação da pena de multa e ela abordou características na legislação para a fixação da pena de multa. Então, olha só, segundo classificação doutrinária, a aplicação da pena de multa obedece ao sistema bifásico. Tá? Em regra, ou seja, na primeira fase o juiz estabelece o número de dias multa, No caso aqui foram 360 dias, ok? A teor, ou seja, com fundamento no artigo 49, caput, parte final do Código Penal. Na eleição desse número, deve-se levar em conta a gravidade concreta do crime. Portanto, olha só, na fixação da quantidade de dias multa, o juiz deve sim levar em consideração a gravidade concreta do crime em função do princípio da proporcionalidade, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e diminuição de pena. Tá bom? Então, nós estamos falando aqui da primeira fase, quantidade de dias. A primeira fase para a fixação da pena de multa. Segunda fase, já definindo o número de dias, cabe agora ao magistrado a fixação do valor de cada dia multa, que não pode ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes os salários mínimos. Então, olha só, o juiz aqui jogou no máximo, essa segunda fase. Essa segunda fase do valor da quantidade do dia multa não pode levar em consideração a gravidade concreta do crime, e sim a situação econômica do réu. Ok? Então, é aqui que está o erro do enunciado. Você teria que ter essa noção e verificar na problemática a existência desse erro por parte aí do magistrado. Tá bom? Então, olha só, no artigo 60 nós temos o seguinte, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Então, o artigo 60 fala aí da segunda fase
da aplicação da pena de multa, ok? Artigo 51 do Código Penal, ó, transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Artigo 72 do Código Penal. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Veja que quando há concurso de crimes, nós temos aqui o concurso formal, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, ou seja, elas somam-se, tá? Elas somam-se. Era essa a conclusão que você teria que chegar. E outra coisa, se o réu não pagar a multa, não há que se falar em conversão da pena de multa em privativa de liberdade, já que o artigo 51 fala em aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, ou seja, deve-se partir para a fase de execução e, a partir da execução desse valor, fazer aí a constrição dos bens do réu e por aí vai. E não puni-lo, né, transformando ou convertendo a pena de multa em privativa de liberdade, ok? Vistas essas características, vamos para o enunciado. Olha só. Letra A. Poderá ser buscada a redução do valor do dia multa. Opa, até aqui, beleza. Por quê? Porque na segunda fase ele não considerou a situação econômica do réu, tá? Mas vamos continuar lendo, ó. E da quantidade de dias. Pô, da quantidade de dias não, tá? Porque na quantidade de dias a situação econômica do réu não interessa. Interessa sim a gravidade do crime. Então, aqui está o erro da letra A, tá bom? Não haveria como buscar a redução da quantidade de dias, e sim a redução do valor do dia multa. Eu nem vou ler o resto, tá bom? Letra B. Poderá ser buscada a redução do valor do dia multa. Sim, porque ele não considerou a situação econômica do réu, que deverá considerar a capacidade econômica financeira do agente ou do réu, né? Ainda que a quantidade de dias multa possa, sim, valorizar a gravidade em caso concreto do fato, ou seja, do crime, tá? Do fato, núcleo do crime. Ou seja, esse aqui é o gabarito da questão, letra B, tá bom? Vamos ver as outras, ó. Letra C. Poderá haver conversão da pena de multa em privativa de liberdade em caso de não pagamento? Não, falamos que não. Artigo 51 do Código Penal. Não poderá. Em caso de não pagamento, deve-se partir para a execução da dívida, que nesse caso é, sim, dívida ativa da Fazenda Pública, e a partir daí fazer as devidas constrições do bem do executado, tá? Que no caso aqui também é réu na ação penal, ok? D. Poderá a pena de multa de um dos delitos ser majorada de 1/6 a 1/3, de acordo com previsões do Código Penal, diante do concurso formal de crimes, afastada a soma das penas. É justamente o contrário, né? Ou seja, no caso de concurso formal, somam-se as penas de multa, né? Ele deu a entender aqui que aplicar-se-ia a mesma sistemática dos outros tipos de penas, né? Que não a de multa. As de multas somam-se, ok? Então, ó, afastar da soma deixou a assertiva D incorreta. Portanto, o gabarito aqui é a letra B. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, olha só, questão 59, prova tipo 1 branca. Após ter sido exonerado do cargo em comissão que ocupava há mais de 10 anos, Lúcio, abatido com a perda financeira que iria sofrer, vai a um bar situado na porta da repartição estadual em que trabalhava e começa a beber para tentar esquecer os problemas financeiros que viria a encontrar. Portanto, ele começa a beber para esquecer os problemas financeiros. Não tinha ainda a ideia de matar ou assassinar Plínio, tá? Acontece que 2 horas depois, completamente embriagado na saída do trabalho, encontra seu chefe Plínio, que fora o responsável por sua exoneração. Assim, com a intenção de causar morte de Plínio, resolve empurrá-lo na direção de um ônibus que trafegava na rua, vindo a vítima efetivamente a ser atropelada, levada ao hospital totalmente consciente, mas com lesão significativa na perna a justificar o recebimento de analgésico. Plínio vem a falecer, reconhecendo o auto de necropsia que a causa
causa da morte foi unicamente envenenamento, decorrente de erro na medicação que lhe fora administrada ao chegar ao hospital, já que o remédio estaria fora de validade e sequer seria adequado ao tratamento da perna da vítima. Lúcio foi denunciado perante o tribunal de júri pela prática de crime de homicídio consumado, imputando a denúncia a agravante de embriaguez pré-ordenada. Confirmados os fatos, no momento das alegações finais da primeira fase do procedimento do tribunal de júri, sob o ponto de vista técnico, a defesa deverá pleitear. Então, olha só, pessoal, você teria que ter em mente, para resolver essa questão, o conceito de embriaguez pré-ordenada, que é quando o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime, com a intenção de praticar o crime. Tá? Nesse caso de embriaguez pré-ordenada, é uma agravante genérica. Mas eu trouxe aqui para vocês uma ilustração que vai ajudar a resumir o conceito de embriaguez aí no direito penal. Então, olha só, no direito penal, a embriaguez ela é classificada da seguinte forma, ó, não acidental. Tá? Quando não acidental, ela pode ser voluntária, não exclui a imputabilidade, ela pode ser culposa, também não exclui a imputabilidade. Ela pode ser ainda acidental, completa, que exclui a imputabilidade, e incompleta, ou seja, reduz a consciência da pessoa, consequentemente, reduz aí a pena, já que foi acidental. Ela pode ser patológica, tá? Ela, sendo patológica, deixando a pessoa inteiramente incapaz, exclui a imputabilidade. E, sendo patológica, quando reduzir apenas a capacidade da pessoa, ela reduz a pena. Tá? E ela pode ser pré-ordenada, ou seja, o agente se embriaga para cometer o crime, né? Para facilitar aí o cometimento do delito. Tá? Então, nesse caso, é uma agravante genérica. Ok? Então, vistos esses conceitos, temos que falar ainda nessa questão do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? Ou seja, uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado, né? Olha só, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? Então, se aqui nós estivéssemos falando, né, apenas da lesão, nós poderíamos imputar tudo a Lúcio, ok? O problema é que Plínio faleceu, tá? Plínio faleceu e faleceu exclusivamente, ou seja, unicamente em função do envenenamento resultante do erro na medicação. É o que diz o enunciado da questão. Já que ele foi atropelado e saiu consciente para o hospital, com muita dor, mas saiu consciente, tá? Então, aplica-se o artigo 13, parágrafo 1º, que diz o seguinte, ó, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. É exatamente esse o caso de Lúcio, tá? E nesse caso aqui estamos diante de uma tentativa de homicídio, já que a intenção de Lúcio era causar a morte de Plínio, empurrando, entretanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, o ônibus não devia estar na velocidade adequada para causar a morte de Plínio, né? Aplica-se aí o artigo 14, inciso 2, né? Homicídio tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É exatamente isso. Então, você deveria chegar à conclusão que Lúcio deve responder por homicídio tentado. Tá? Se é crime doloso contra a vida, continua, portanto, a competência do tribunal do júri. Tá ok? E como a questão trata aqui da primeira fase do procedimento do tribunal de júri, eu trouxe uma ilustração para vocês que vai elucidar o tema, ou seja, fases do rito especial do tribunal de júri. Lá nós temos a instrução preliminar e o plenário do tribunal do júri. Tá? São as duas fases. Na instrução preliminar, o início é o recebimento da denúncia, né? E aqui o Ministério Público denunciou, logicamente, o Lúcio. Tá? E o fim ele pode ser de 4 formas diferentes. Né? O fim da instrução preliminar ele pode ocorrer de 4 formas diferentes. Ele pode resultar de uma impronúncia,
Ou seja, imputou-se aí o crime ao agente, crime doloso contra a vida, né, ao agente, e verificou-se preliminarmente que, por exemplo, ele não foi ele, né, o agente, ou foi ele, mas foi legítima defesa, por exemplo, tá? E absolvição. A desclassificação, ou seja, foi ele, mas não se trata do crime doloso contra a vida, por exemplo, ok? E, ou seja, se trata de outro crime, e não que lhe foi imputado, aí daí o conceito de desclassificação ou a pronúncia, né? A ele deve ser imputada aí a segunda fase, né? Do Tribunal do Júri, tá? Que culmina aí no julgamento em plenário, ok? Diante aí dessa ilustração, nós podemos partir para as assertivas. Olha só, letra A. Confirmados os fatos no momento das alegações finais na primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, sob o ponto de vista técnico, a defesa deverá pleitear o afastamento da agravante de embriaguez, ainda que adequada à pronúncia pelo crime de homicídio consumado. Não, já vimos que deveria ser homicídio tentado e não consumado. Letra B, o afastamento na pronúncia da forma consumada do crime. Perfeito, né? Até a vírgula. Bem como o afastamento da agravante de embriaguez. Também perfeito. Por quê? Porque, nesse caso, está claro que Lúcio não se embebedou ou não se embriagou para cometer o crime, tá? Uma coisa não está ligada à outra, ok? Então, não é embriaguez pré-ordenada. E a única embriaguez que é agravante genérica é a embriaguez pré-ordenada, as outras não, tá? Portanto, o gabarito é letra B, tá? O gabarito, sem dúvida nenhuma, letra B. Vamos analisar as outras assertivas, olha só. O afastamento na pronúncia da forma consumada do crime. Beleza, até a vírgula. Ainda que possível a manutenção da agravante de embriaguez? Não é possível a manutenção da agravante de embriaguez. Letra D, a desclassificação para o crime de lesão corporal. Não, porque ele empurrou Plínio com a intenção de causar a morte do mesmo, tá? E, por circunstâncias alheias à sua vontade, causou apenas lesão. Tá entendendo? Olha aí, como é diferente, né? Então, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, tá? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Gabriel, funcionário há 20 dias de uma loja de eletrodomésticos, soube por terceira pessoa que Ricardo, seu amigo de longa data, pretendia furtar o estabelecimento em que trabalhava, após o encerramento do expediente daquele dia. Apenas não decidindo o autor do fato como faria para ingressar no local sem acionar o alarme. Ciente do plano de Ricardo, Gabriel, pretendendo facilitar o ato de seu amigo, sem que aquele soubesse, ao sair do trabalho naquele dia, deixou propositalmente aberto o portão de acesso à loja, desligando os alarmes. Ricardo, ao chegar no local, percebeu o portão de acesso aberto, entrou no estabelecimento e furtou diversos bens de seu interior. Após a investigação, todos os fatos são descobertos. Os proprietários do estabelecimento lesado, então, procuram a assistência de um advogado, esclarecendo que tomaram conhecimento de que Ricardo, após o crime, falecera em razão de doença pré-existente. Considerando apenas as informações dispostas, o advogado deverá esclarecer aos lesados, os donos da loja, né, que Gabriel poderá ser responsabilizado pelo crime de... E aí, a banca brinca com você com furto qualificado, furto simples com determinada qualificadora e favorecimento real. Olha só, no concurso de agentes é necessário o liame subjetivo, que é a ciência do participante de que está contribuindo para a prática delitiva. Aqui que vem o pulo do gato, pessoal. Não é necessário acordo prévio de vontades, contanto que os participantes se conheçam e que uma vontade se adira, ou seja, se junte à outra. Tá? Assim, para aplicar a qualificadora, não é necessário que o juiz condene 2 ou mais pessoas na sentença, exigindo-se, contudo, prova de que havia outras pessoas envolvidas. Nesse caso aqui está claro, né, pessoal, que Gabriel, para facilitar aí a vida do amigo, deixou os alarmes desligados e o portão aberto, tá? Não trancou, coisa que era aí
competência que era sua, né, em função aí do seu contrato de trabalho, ok? Ainda que Ricardo não soubesse, Gabriel tinha, sim, liame subjetivo, tá? E aderiu, assim, ao crime, ok? E aí as bancas brincam com essa situação, né? Porque qualquer pessoa pensa, não, eles não combinaram, pô, Ricardo até morreu, ele não pode responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas. E é exatamente assim que Gabriel vai responder. Por que é furto qualificado? Olha lá, artigo 155, parágrafo 4º e 4º do Código Penal. Olha lá, são fatos que transformam o crime de furto simples em qualificado. Olha lá, com a destituição ou rompimento de obstáculo, que não é o caso, com abuso de confiança mediante fraude escalada ou destreza, né? Emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Ou seja, mais de uma pessoa para cometer especificamente o crime de furto, mesmo que essas pessoas não saibam da vontade uma da outra. Então, não precisa uma saber da vontade da outra. Se a vontade de uma se aderir à da outra, temos aí o concurso de pessoas. E o artigo 349 do Código Penal trata aí do favorecimento real, que é o quê? Prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria e receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Isso já depois do crime, tá, pessoal? No crime de favorecimento real, o delito já ocorreu e a pessoa tenta encobri-lo. É um crime contra a administração da justiça, né? da persecução penal da justiça. Uma pessoa ajuda a esconder o produto do crime. Tá? E o artigo 29 trata aí do concurso de pessoas. Ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Daí, com base no artigo 29 do Código Penal, Gabriel, mesmo que não tenha ido lá, não pegou nada, ainda assim ele concorreu para o crime de Ricardo. E concorreu bastante, porque Ricardo encontrou tudo aberto, os alarmes desligados, ou seja, Gabriel foi essencial, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas, tá? Essa pegadinha clássica, ela vai cair em outros concursos, ela vai cair de novo na prova da ordem, seja na segunda fase ou na primeira fase, tá? Tá sempre em questões de concurso, tá? Letra B, olha só, furto simples, nós já sabemos que ele responde por furto qualificado. Tá? Letra C, furto simples, não é simples. A banca queria que você marcasse o furto simples. Favorecimento real não poderia ser, por quê? Porque Gabriel não concorreu para tentar encobrir o crime após a sua realização. Né? Ele, na verdade, agiu antes e foi essencial a sua ação para o cometimento do crime. Portanto, o gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, Rômulo, 35 anos, José, 28 e Guilherme, 15, durante 3 meses reuniram-se na casa da sua mãe, na casa da mãe do adolescente, para discutirem a prática de crimes considerados de menor potencial ofensivo. Ao descobrir o objetivo das reuniões, a mãe de Guilherme informou os fatos a autoridade policial que instaurou o procedimento investigatório. Concluídas as investigações e confirmados os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rômulo e José pelo crime de organização criminosa com causa de aumento pelo envolvimento do adolescente. Considerando apenas as informações narradas, a defesa de Rômulo e José poderá pleitear sob o ponto de vista técnico. E aí, pessoal, olha que interessante. O Ministério Público, né, ele viu organização criminosa na ação de Rômulo, José e Guilherme, ok? E colocou aí a causa de aumento de pena por envolvimento de adolescente. Então, o gabarito aqui, ó, seria a letra A, né? Rômulo e José poderão pleitear, sob o ponto de vista técnico, a desclassificação para o crime de associação criminosa, apesar de possível aplicação da causa de aumento pelo envolvimento do adolescente. Então, para resolver essa questão, é necessário conhecer aí os requisitos
para que determinado conluio de pessoas possa ser considerado organização criminosa ou associação criminosa. Olha lá. Organização criminosa, Lei 12.850 de 2013, associação de 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas, vantagem de qualquer natureza, crimes com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, esse é o conceito de organização criminosa. Longe do que Rômulo, José e Guilherme estavam fazendo, né, de acordo com o enunciado. Associação criminosa, lá, artigo 288 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas com fim específico de cometer assim, como são 3 indivíduos na questão, afasta-se o enquadramento de organização criminosa e identifica-se que se trata de associação, restando apenas saber que há previsão de causa de aumento pelo envolvimento do adolescente no parágrafo único do artigo 288 do CP. Lá, vamos ler? A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, que é o caso aqui de Guilherme, tá bom? Já que estamos aqui, vamos dar o conceito de organização criminosa. Vamos ler, Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, tá bom? Continuando, Lei 11.343 de 2006, olha lá. Artigo 35. Associar-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, e parágrafo 1º do artigo 34, tá? Vamos ler? Olha só. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, e parágrafo 1º do artigo 34, tráfico de drogas, né? Olha só, então, resumindo aqui, que pode ser cobrado aí na sua prova, nós temos organização criminosa, 4 ou mais pessoas, associação criminosa, 3 ou mais pessoas, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas, ok? Trouxe aqui para você fixar aí na sua memória, colocar aí nos seus resumos e, de vez em quando, revisitá-los, ok? Vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Considerando apenas as informações narradas, a defesa de Rômulo e José poderá pleitear, sob o ponto de vista técnico, sim, né, a desclassificação para o crime de associação criminosa, apesar de possível a aplicação da causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente. Ok? Esse é o gabarito da questão. Vamos ver as outras. Olha só. O afastamento da causa de aumento pelo envolvimento do adolescente? Não, ele participou. Ok? Inclusive, ele conta, né? Porque na associação prevista no artigo 288, nós temos que ter 3 ou mais pessoas. E só há 3 pessoas contando com o Guilherme. Tá bom? Então, ele conta e não pode ser afastada a causa de aumento de pena. Tá? Letra C, a absolvição do réu, já que, considerando a inimputabilidade de Guilherme, não poderiam responder nem pela constituição de organização, nem pela associação criminosa. Ele realmente não pode responder pela organização, mas ele pode responder, sim, pela associação criminosa. Ok? E não há que se falar em absolvição, né? Porque eles realmente se uniram e pretendiam, sim, praticar associadamente crimes, ainda que de menor potencial ofensivo. Tá? Letra D. A desclassificação para o crime de associação criminosa. Pô, até a vírgula, tudo bem. Não havendo previsão de causa de aumento pelo envolvimento do adolescente. Há essa previsão, sim. Onde ela está? No artigo 288, parágrafo único. Portanto, o gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Durante uma festa de confraternização entre amigos da faculdade, em 1º de junho de 2020, começou uma discussão entre Plínio e Carlos, tendo a mãe de Plínio procurado intervir para colocar fim à briga. Nesse momento, Carlos passou a ofender a mãe de Plínio, chamando-a de macumbeira, que deveria estar em um terreiro. Revoltadas, as pessoas que presenciaram o ocorrido compareceram ao Ministério Público e narraram os fatos. A mãe de Plínio disse em sua residência que não pretendia manter discórdia com
colegas do filho, não tendo comparecido à delegacia, e nem ao órgão ministerial para tratar do evento. O Ministério Público, em 2 de dezembro de 2020, denunciou o Carlos pelo crime de racismo, trazido aí pela Lei 7.716 de 89. Você, como advogado de Carlos, deverá alegar em sua defesa que deverá, e aí a banca traz aí a possibilidade de extinção da punibilidade, de desclassificação do crime por tal motivo, de desclassificação do crime por outro motivo, tá? Mas vamos analisar aqui a questão. Olha só, no caso concreto, não há que se falar em racismo, uma vez que, neste caso, entende-se que a ofensa deve ser realizada contra uma coletividade e não contra uma pessoa determinada. Contra uma pessoa determinada, a jurisprudência entende que há injúria racial e não crime de racismo, tá? E várias vezes isso está na mídia, tá? Injúria racial é, de fato, uma injúria qualificada, prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que foge à regra no que tange ao tipo de ação penal nos crimes de injúria, que, em regra, são de ação penal privada, já que aqui estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Então, nós estamos diante de uma ação pública condicionada à representação, ou seja, o órgão competente para manejar essa ação é o Ministério Público. Entretanto, todavia, ele depende aqui da manifestação ou representação do ofendido, tá? Que nesse caso aqui é a mãe de Plínio, tá? Por fim, a título de complementação, ainda que a injúria racial seja um delito diverso de racismo, também é considerado inafiançável e imprescritível, conforme tem decidido aí o Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, pessoal, nós sabemos que, em regra, de acordo com o artigo 100 do Código Penal, a ação penal é pública. Então, se a lei não falar nada, tá? A ação penal, em regra, é pública, tá? Salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Tá? Parágrafo 1º do artigo 100. A ação pública é manejada pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante a queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Ok? E nós estamos falando dos crimes contra a honra. E aqui eu vou apenas descrever. Eu sou a calúnia, que é atribuir crime a alguém, tá? Difamação, ofensa à reputação de alguém. Injúria simples, ofensa à dignidade de determinada pessoa, tá? E nós temos a injúria qualificada, prevista lá no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Ela pode ser qualificada pela violência ou pela raça, cor, etnia, religião, né, de um particular. E, se contrapondo a tudo isso, já que há questão, e o Ministério Público, no caso concreto, colocou o crime de racismo, racismo é a ofensa à raça, cor, etnia, religião de uma coletividade. Então, o crime de racismo, ele defende sempre a coletividade, tá? E a ação penal dos crimes contra a honra é ação penal privada, ou seja, depende da queixa, né? Queixa do ofendido. Lá, no artigo 145 estipula o seguinte: olha só, nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, se da violência resulta lesão corporal. Exceção: ação penal pública condicionada, injúria qualificada e crime contra a honra de funcionário público em razão da função. Cuidado, racismo, crime de racismo é de ação penal incondicionada, tá? Vistas essas características, nós podemos ir sim para as assertivas. Olha só, letra A. Você, como advogado ou advogada de Carlos, deverá alegar em sua defesa que deverá, letra A, ocorrer a extinção da punibilidade, pois não houve a indispensável representação da vítima, apesar de efetivamente o crime praticado ter sido racismo. Então, olha só, o crime praticado não foi racismo, e sim injúria racial. Você teria que chegar a essa conclusão, tá? Letra B.
haver a desclassificação para o crime de injúria simples. Não é injúria simples, e sim qualificada, tá? Nem vou ler o resto. Letra C, a desclassificação para o crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à religião, que é de ação penal privada, não, ação penal pública condicionada à representação. Já vimos isso. Letra D, haver a desclassificação para o crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à religião, que é de ação pública condicionada, justificando a extinção da punibilidade por não ter havido representação por parte da vítima. Eis aqui o gabarito da questão, tá? Tá corretíssimo de acordo com o que nós falamos, ok? Poderá haver a desclassificação para injúria qualificada, e sendo injúria qualificada, né, não estamos mais no crime de racismo, que é de ação penal pública incondicionada, e sim de injúria qualificada. A injúria qualificada é de ação pública condicionada à representação, que aqui não ocorreu, tá? Então, o gabarito é sim a letra D, ok? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, a questão 63 ela foi anulada, mas vale a pena nós trabalharmos ela. Olha só, Joana, sob influência de estado puerperal, levanta-se da cama do quarto do hospital onde estava internada após o parto, com o propósito de matar seu filho recém-nascido, que se encontrava no berçário. Aproveitando-se da distração do segurança, que, ao sair para ir ao banheiro, deixara sua arma sobre a mesa do corredor. Joana pega a arma e se dirige até o vidro do berçário. Lá chegando, identifica o berço de seu filho, aponta a arma e efetua o disparo. Ocorre que, devido ao tranco da arma, Joana erra o disparo e atinge o berço onde estava o filho de Maria. Acerca do caso, é correto afirmar que Joana responderá pelo crime de... E aí, pessoal, nós estamos diante do famoso erro na execução, ou aberratio ictus, tá? Vamos trabalhar esses dois conceitos. Olha só, erro sobre a pessoa, o aberratio delicti. Olha só, o indivíduo quer praticar a conduta delituosa contra uma vítima X e acaba atingindo por erro a vítima Y. O autor confunde as vítimas. O agente deve ser responsabilizado como se tivesse atingido a pessoa que queria alcançar com sua prática delitiva. Serve para verificar em cada caso a incidência de circunstância majorante, qualificadora, etc. Erro na execução, aberratio ictus, que é o que ocorreu aqui, né? Erro no delito da pessoa diversa, que pretendia ofender. Não confunde as vítimas. O agente é apenas ruim de mira, né? Mesma regra do erro sobre a pessoa. O agente responde como se tivesse atingido a pessoa que queria alcançar. Então, nesse caso aqui, a mãe, ainda que tenha errado, né? Ela é ruim de mira, ela acertou a filha ou filho de outra pessoa querendo atingir o seu. Então, ela vai responder por infanticídio. É em função do erro na execução, tá? Olha lá, no caso da questão, Joana não confundiu os bebês, que já identificou o berço de seu filho. O que aconteceu foi o erro no momento do disparo, né? Estamos diante de um erro na execução. Ressalte-se que, ainda que Joana tenha atingido bebê diverso do seu, ainda assim ela responderá por infanticídio, se consumado, né, o delito, né? O erro aqui da questão, né, ao que tudo indica, é que a questão não disse que a criança efetivamente morreu, tá? Ela atingiu outra criança, mas a questão não deixou claro se o crime foi consumado ou não, tá? E aí é que está o problema aí da questão 63. Tá? O gabarito aqui, ó, é a letra C. Ela responderá por infanticídio em razão do erro na execução. Tá? A questão foi anulada, né? Entretanto, o gabarito preliminar foi a letra C. Tá bom? Ó, a letra A não seria homicídio. A letra B, infanticídio, tudo bem. Em razão do erro sobre a pessoa? Não. Não é erro sobre a pessoa, é erro na execução, tá? E a letra D, ó, infanticídio, em razão de incidência de resultado diverso do pretendido. Não, tá? Não há essa previsão legal.
E não se pode inferir isso aqui do enunciado da questão. Gabarito é letra C. Com isso, nós terminamos aí 6 questões de direito penal que foram cobradas no 34º exame. Forte abraço, bons estudos.